Olá, meu nome é Claudecir Calheiros, sou professor de Sociologia e esse vídeo é para o processo seletivo da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. A aula será para a segunda série do ensino médio regular, a aula do RCO Modelos Produtivos no Capitalismo, aula número 22, a segunda parte da aula. Para iniciar a nossa aula, temos uns combinados com os alunos. A união faz a força, engajamento e participação. O prof faz o melhor dele na aula, 50% garantido. 50% fica por conta de vocês para nós conseguirmos atingir um bom resultado na aula. Lembrando da aula nota 10, a surpresinha que o professor gosta de colocar, aquela ferramenta engajadora. Qual será a surpresinha de hoje? E ainda o foco na ação, galera. Disciplinando mente e corpo no momento da ação. É dessa forma que você se apropria e se desenvolve. Sob pressão, agora é comigo. Vamos lá, na sociedade nós trabalhamos sob pressão no mundo do trabalho e aqui na aula esse momento da pressão é o momento da produção, o momento do engajamento. E depois a descompressão, né? Nós temos ali no começo da aula aquele momento gostoso, que o aluno fica à vontade, nós temos a surpresinha da aula nota 10, um momento também divertido, e no final o professor dá aquele tempinho para os alunos relaxarem depois de uma boa produção. Então, vamos nessa. Lembrando que estaremos brincando com quizzes, né? O aluno vai ter a oportunidade de perceber ali a sua segurança e sua capacidade de resolver essa atividade fechando o nosso processo. E alunos, estaremos também indo além do conteúdo com uma atividade muito importante que o prof organizou para vocês. É uma metodologia chamada metodologia ativa, conhecida como aprendizagem baseada no cinema. O prof preparou um filme chamado Le Couperet, muito interessante, que está relacionado com o mundo do trabalho, um filme de 2019 que traz de uma família que está nessa dinâmica do mundo do trabalho, enfrentando uma série de dificuldades, e nessa aprendizagem com base no cinema nós formaremos grupos para fazer uma análise diferenciada. Estaremos nessa aula identificando os diferentes modelos produtivos. Vejam, o Taylorismo, o Fordismo, isso mesmo, Ford, Toyotismo, isso mesmo, Toyota, e o próprio Toyotismo já começa a avançar para uma nova terminologia, o Volvismo. Que isso, professor? E isso é muito importante para que vocês compreendam como interagir nesses processos sociais relacionados ao mundo do trabalho, à indústria, ao mundo capitalista, como ter uma ação consciente nesse processo, como intervir para o desenvolvimento desse processo. Eu vou trazer um exemplo de intervenção nesse processo aqui no Taylorismo, que nós partimos da educação para podermos chegar à intervenção socioeconômica, cultural. E isso é uma carência muito grande na sociedade. Alunos, percebem essa imagem? Consegue ter uma visão de mundo e contextualizar isso? Isso é um dos grandes objetivos que nós temos em mente, alunos. A possibilidade de contextualizar esse tipo de situação. Essa aqui é uma indústria. O que remete? Ao quê? Isso, Revolução Industrial, fechou. Mas a primeira, a segunda, a terceira, em qual nós estamos? Nós estamos na quarta Revolução Industrial. Já falam de uma quinta, imaginem. Aqui é a primeira ou a segunda? Será que temos a máquina a vapor ou a energia elétrica? Dá para perceber o movimento das máquinas com energia elétrica. Qual será a situação? E para onde vamos, galera? O que é isso, né? Uma empresa moderna, automobilística, onde tem robôs e agora a união com a inteligência artificial. Não tem pessoas trabalhando. Prof, que tenso isso aí? Sim, é tenso, como foi tenso muitas coisas no passado, desde que a humanidade é a humanidade. Agora, a alienação, não conhecer os processos, não saber como você pode se integrar, inclusive encontrar oportunidades nesses sistemas, nessas mudanças sociais, aí é um problema. Mas não é o que vai acontecer conosco, nós estamos ligados. Vamos lá, galera. Portanto, para isso, a habilidade importante em participar ativamente da proposição, implementação e avaliação e solução de problemas
culturais e ambientais que sofrem toda uma influência de sistema de produção, de sistema econômico e da ação das pessoas em sociedade. Na aula passada, nós vimos sobre a Antiguidade Clássica, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vimos o filme interessantíssimo com Charles Chaplin, e esse filme do Charles Chaplin mostra justamente o Taylorismo e o caminho para o Fordismo. E ter essa compreensão e essa visão é muito importante para interagir em sociedade e também ter mais consciência desses sistemas ocorrendo hoje. E para isso, pessoal, nós vamos entender hoje o Taylorismo. Taylorismo vem do nome desse engenheiro, o Frederick Taylor. Engenheiro. O que um engenheiro pensa? Isso, o engenheiro pensa em sistemas, né? O engenheiro pensa em organização, de uma forma mais sistêmica de arrumar as coisas, né? É assim que é a mente do engenheiro, né? O cara de exatas, né? Esse engenheiro pensou como organizar as indústrias, que eram um caos na primeira Revolução Industrial, como sistematizar, como ter menos perdas, como organizar as funções, como organizar a produção, logística, armazenamento. Mas lembre-se, engenheiro, ele não tinha a visão para pessoas. Tudo que acontece em sociedade são processos, tá? E esses processos, eles vão evoluindo ou não, depende muito da ação do indivíduo em sociedade. Isso aqui é um processo que já avançou bastante o sistema de produção. Já melhorou bastante, ainda estava longe de ser bom, mas melhorou bastante. Como assim, né? Como que houve uma melhora? Característica desse sistema: separação entre planejamento e execução das atividades. Aqui já tem uma organização interessante, tem quem planeja, tem quem executa e começa a definir as funções de cada indivíduo. Controle do ritmo de trabalho, isso aqui é tenso. Para a empresa era um excelente negócio. Para o trabalhador também é uma evolução em um sistema, né? Mas é complicado, né? Existia muito controle e trabalho extremamente mecânico, desgastante e desmotivador, tá? Especialização das atividades e remuneração por desempenho. O trabalhador, o colaborador, ele começa a ter um melhor rendimento dos seus ganhos pelo seu desempenho. Isso aqui também começa a ser interessante para motivar esse trabalhador numa perspectiva melhor, que não existia nenhuma até então, né? Padronização das atividades da produção para aumento da produtividade, né? Então aí entra todo o sistema de logística, entrega, armazenamento, embalar, de reduzir percas, né? E isso, dentro do Taylorismo, a visão do Taylorismo era essa. Mas ele não tinha visão sobre pessoas. Até aqui ninguém falava de pessoas. Para as pessoas no sistema era muito complicado trabalhar. Então a intervenção social, ela funciona mais ou menos assim. O Elton Mayo também é um indivíduo que olhou para as corporações, mas ele era um psicólogo e ele era focado em organização corporativa das indústrias. O Elton Mayo, ele começa a fazer um trabalho sobre a indústria, especialmente em Nova York, numa empresa com mais de 1.500 mulheres. Ele trabalha com 600 mulheres e faz uma experiência para mostrar para o empreendedor que até então não entendia que pessoas motivadas poderiam dar melhores resultados nas empresas, ou seja, lançando um olhar sobre as pessoas e melhorar essa relação. Ele mostra para os empresários que as mulheres que fabricavam as lâmpadas, e é esse modelo de lâmpada aqui na época do Elton Mayo, nas primeiras décadas do século XX, ele fala para o empreendedor: olha aqui, dê 15 minutos para elas descansarem, na parte da manhã a tua produção vai aumentar. Vamos testar isso aí? 15 minutos. E aí, galera, vocês acham que melhorou a produção ou piorou? E isso melhorou, as pessoas se sentiram mais motivadas, nós precisamos de motivação, né? E ele ainda aumentou, dobrou a aposta, 15 de manhã, 15 de tarde. Meia hora, 600 mulheres paradas. Melhorou a produção ou reduziu? Isso melhorou exatamente pela a ideia da motivação. Isso aqui é uma intervenção sociocultural que eu estou mostrando para vocês, tá?
a ação do indivíduo consciente em seu meio para transformá-lo para melhor. Várias ações ele fez várias experiências, tá? Muito incríveis. Hoje nós vimos empresas até o aniversário, funcionário do mês, tudo isso partiu desse indivíduo que entrou no processo e fez a diferença. Temos ainda o Fordismo, aí já evoluiu bastante, melhora o ganho do trabalhador, a ideia de produzir em massa, a ideia de se produzir muito, a ideia de se pagar mais e que esse trabalhador compre, e não só as pessoas que têm um poder econômico mais alto. Então esse trabalhador começa a demonstrar o boom econômico nos Estados Unidos em especial, na Europa também, começa no Japão e se expande para o mundo todo, onde a classe média começa a ter bens de consumo como rádio em casa, casa própria, melhores condições de alimentação, de vestimentas e poder investir na educação, cultura, lazer, esporte, apesar de um modelo também que tem seus pontos questionáveis e seus pontos positivos. E essa é uma aula bem interessante, mas aqui acaba o tempo desse material. Um abraço e até qualquer dia.